Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, queremos dar hoje início ao nosso projeto de catequese online da paróquia Nossa Senhora de Fátima, aqui em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Um espaço onde você pode tirar as suas dúvidas e buscar um conhecimento que talvez esteja esquecido lá do tempo da catequese. Nosso tema de hoje é a Bíblia. Queremos iniciar falando do nosso livro sagrado, composto por 73 livros em um só. Por isso a palavra Bíblia significa, na verdade, biblioteca. Nele consta a história da salvação do homem. Não consta toda a história profana, mas aquilo que interessa à salvação humana. Um texto da Palavra de Deus, falando sobre ela mesma, está em 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como certo. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as sagradas letras. Elas têm o poder de comunicar-te a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Então, esse texto, queridos irmãos, queridas irmãs, ele nos traz alguns dados importantes sobre a palavra de Deus. Um deles é que desde a infância nós devemos conhecer as Sagradas Escrituras. Desde pequeno. E isso começa no lar, isso começa em casa. Não adianta apenas os pais trazerem os filhos para a catequese, lá com seus 9, 10 anos de idade, se não semearam a palavra de Deus no coração deles já em casa. Desde criança eles têm que conhecer as histórias da salvação. A história de Abraão, de Moisés, são histórias que marcam o povo de Deus. O texto também nos diz que a palavra de Deus comunica a sabedoria que conduz para a salvação. Isso significa que a Bíblia, ela não foi escrita para ser um livro de matar curiosidades. Ela tem um objetivo, ela tem um plano. Deus quis que a palavra de Deus estivesse disponível a todos nós com uma finalidade específica: nos conduzir à salvação. Esta é a finalidade da Escritura. Não é um livro de curiosidades, não é um livro científico, não é um livro de história profana, mas é um livro que tem a capacidade de nos mostrar o caminho da salvação. E toda essa Escritura, diz o texto, é inspirada por Deus. O que é um texto inspirado? A gente entende assim, que Deus iluminou certos homens para que escrevessem aquilo e só aquilo que Ele queria. Isso é muito importante enfatizar. Deus escolheu certos homens para que escrevessem, inspirados por Ele, aquilo e somente aquilo que Ele quer. A Bíblia é isto, né?
inspirado. Contudo, nós temos que ter um cuidado. A gente pode, às vezes, imaginar que a inspiração bíblica é uma inspiração como se fosse uma espécie de ditado. Não é o caso, né? Deus não ditou as palavras no ouvido de Mateus para escrever o Evangelho de Mateus. Não, foi uma inspiração mais profunda e que moveu o interior deste homem a escrever aquilo que Deus queria que fosse escrito. Isto é a inspiração da Bíblia. Livros inspirados por Deus, com homens falhos, limitados, mas que foram supridos pela graça de Deus. Cabe ainda dizer que já que Deus se serviu destes homens para transmitir a sua mensagem de salvação, nós temos que saber que a bagagem cultural que eles trazem de casa foi utilizada. O que estou dizendo? Estou dizendo que se o apóstolo Paulo, por exemplo, que era doutor, estudou muito mais, ele usa dezenas de palavras mais difíceis do que, por exemplo, Pedro, que era pescador, e que não teve um grau de instrução tão elevado. Então vejam que curioso, né? Deus, mesmo para inspirar a Escritura, ele se acomoda à maneira e à cultura que o homem possui. Ele não violenta esses homens, ele não dita o que é para ser escrito, mas se servindo daquilo que eles já têm, colocam isso a serviço do plano e do projeto da salvação. Então, irmãos, como os autores humanos se serviram da bagagem cultural que trouxeram de casa e da escola, nós podemos dizer que a palavra de Deus também possui gêneros literários. Isso significa que na Bíblia existem livros de poesia e poema, na Bíblia existem livros de história, na Bíblia existem livros de crônicas, a respeito de reinados, de política. Na Bíblia existem parábolas, que são histórias fictícias, transmissoras de uma verdade de fé e de uma sabedoria divina. E esses gêneros literários só estão presentes na Bíblia porque foram escritos por homens que tinham essa bagagem cultural. Além disso, devemos ter presente que a Bíblia levou séculos para ser escrita e chegar ao ponto que está hoje, né? Ela foi escrita em 3 línguas principais: o hebraico, o aramaico e o grego. O aramaico nem é uma língua, é um dialeto, é derivado do hebraico. É a língua que Jesus falava. Jesus falava aramaico. Acredita-se então que a Bíblia começou a ser escrita por volta do século X a.C., durante o reinado de Salomão, e foi concluída na metade do século I depois de Jesus Cristo. Então, mais ou menos esse é o período, vamos dizer então em torno de 11 séculos de história que estão presentes na palavra de Deus, e isso nos chama a atenção, porque para interpretar a Bíblia nós temos que levar em consideração o gênero literário que foi escrito e a época, os costumes que existiam. Não é simplesmente você pegar um livro da Escritura e interpretar ele como se tivesse sido escrito hoje no jornal NH. Não, é um texto escrito dentro de um contexto histórico e que tem que ser lido conforme os dados da época. Por isso que as Bíblias católicas,
Todas elas trazem sempre, antes dos livros, pequenas introduções. Essas introduções não são para bonito, elas têm uma finalidade, que é a finalidade de te auxiliar a interpretar um livro da Bíblia dentro do seu contexto histórico, para que você não acabe interpretando e vendo coisas que não existem. Então a igreja se prontificou a fazer essas introduções que contribuem assim de uma forma maravilhosa para que a gente tire um proveito maior da palavra de Deus. Ficamos por aqui hoje e vamos invocar a bênção do Senhor Todo-Poderoso. Então, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, desça sobre nós, sobre vossa casa, sobre vossa família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.